Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Não é de hoje que o Vejam Só recebe solicitações para discutir a questão da psicologia em contraste com o aconselhamento pastoral. Para muita gente da fé, a psicologia é uma disciplina que tende a contrariar mais do que apoiar os princípios ensinados nas Sagradas Escrituras para a vida cristã e para a saúde mental daqueles que seguem ao Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, não é pequeno o número de pessoas, incluindo pastores, que recorrem aos terapeutas clínicos da psicologia para tratar dos seus dilemas emocionais, muitos deles causados pelo próprio ministério pastoral. Pois bem, afinal de contas, a psicologia precisa se opor ao aconselhamento pastoral e vice-versa? Essa dualidade, esse conflito faz bem ou faz mal? Haveria possibilidade de um casamento entre as duas disciplinas, de modo que o pastor usasse psicólogos e o psicólogo usasse pastores? Pelo menos para a clientela cristã. Está no ar, Vejam Só. Olá! Em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, contando com a sua audiência e com a participação do reverendo Jonatas Abdias Macedo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo, tudo bem? Tudo bem, paz e graça, é um prazer estar de volta. O senhor é especialista em aconselhamento pastoral, entre outras coisas, e ministra em que lugar? Hoje na Igreja Presbiteriana Paulistana. Que fica? Na Alameda Santos, no Hotel Intercontinental. Nos reunimos lá pelas manhãs às 10 horas. Aos domingos? Aos domingos, isso. Muito obrigado pela presença do senhor. É um prazer. Do outro lado, a professora de aconselhamento pastoral em nível de pós-graduação, psicóloga clínica, professora de psicologia, doutora Patrícia Pazinato, parceira do programa de muito tempo já. Muito obrigado por ter vindo, doutora. Paz e graça. Boa tarde, mais uma vez agradeço pelo convite, por estar aqui, com um tema que eu acho que é extremamente interessante, que a gente debata, discuta, É um tema também bastante trabalhado lá com os alunos do curso, então eu acho que devem haver realmente várias pessoas interessadas. Muito obrigada aí da oportunidade. Onde fica a clínica da senhora? Então, aqui, como hoje eu estou representando mais a psicologia, eu posso dizer que a gente deixa um e-mail disponibilizado para aqueles que desejem que a gente amplie algum ponto levantado, tenham alguma dúvida, requeram alguma orientação, a gente se mantém disponível. Tá ótimo. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca, que como eu também precisa de psicólogo ou de psiquiatra, em ambos os casos de internação, preparou para nós para esse momento. Vejam só. Um dos conflitos mais persistentes e agudos do ministério pastoral é com relação ao uso da psicologia no aconselhamento bíblico. O cuidado das almas ou cura da alma, como era chamado antigamente, sempre foi entendido como parte integrante do ministério pastoral. Hoje, o campo do aconselhamento, da psicoterapia e da cura da alma tem sido transformado em um campo de batalha. A psicologia secular, a religiosa ou antirreligiosa, procura excluir o pastor do cuidado da psique, até mesmo sugerindo que a fé é um dos complicadores dos problemas psicológicos. Por outro lado, alguns pastores, erroneamente, aceitam essa declaração de guerra e rejeitam a psicologia, afirmando que uma visão bíblica invalida qualquer reflexão psicológica. É necessário um pensamento anti-psicologia. E ainda alguns outros pastores, psicólogos e psiquiatras cristãos acham que uma mistura entre os preceitos bíblicos e o conhecimento psicológico, possibilitando uma integração,
capacitando tanto os pastores quanto os psicólogos para um maior êxito. Temos uma grande polarização nessa discussão, como em quase tudo atualmente, mas nossa pergunta é: isso é bom para o povo de Deus? Para aqueles que estão precisando de ajuda, de apoio, de cura, isso ajuda ou atrapalha? Qual deve ser a postura diante dessa dificuldade? Afinal de contas, os problemas da alma ou da psique são reais e estão muito aflorados em nossos dias, provavelmente como nunca antes estiveram. E diante desse cenário, essa polarização ajuda ou atrapalha? É positiva ou negativa? Esse será o tema do nosso bate-papo de hoje. Por isso, fique ligado, o Vejam Só já está no ar. Muito bem, o Zeca falou lá na matéria que ia ser um bate-papo. Não sei se vai ser muito bate-papo, não. Afinal de contas, nós temos aqui um pastor que vai defender a questão do aconselhamento pastoral em detrimento do trabalho da psicóloga. E a psicóloga, que é professora de psicologia e também de aconselhamento, que vai puxar a brasa para a sardinha da psicologia. Uai, né? Vamos ver. Reverendo Jonatas Abdias Macedo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, o senhor pratica aconselhamento pastoral? Sim, pratico já há alguns anos, além de lecionar o assunto no seminário presbiteriano JMC, onde dou aula. O senhor segue a linha do Jay Adams ou... Olha, esse é para ser um pouco mais técnico. Do Herding? Não, certamente do Herding não. Mas já segui de perto a linha do Adams no passado. Jay Adams era presbiteriano, não é? Sim, ministro presbiteriano. Uhum. Sim. Já segui a linha dele um pouco mais de perto no meu passado. Atualmente, eu defendo uma escola que é filha do movimento que ele iniciou, o movimento de aconselhamento bíblico, que nós denominamos de aconselhamento redentivo. Ela é uma linha brasileira. Ah, é? Ela é uma linha brasileira. Isso é bom saber. Eu digo que nós somos poucos e estamos precisando de adeptos. Uhum. Ela tem uma visão um pouco mais, eu diria, amigável em relação à psicologia, ainda que não seja uma de completa aceitação, que ao longo do programa eu pretendo deixar isso um pouco mais claro. E essa linha entende que a psicologia tem uma área legítima de atuação, mas que a polarização atual ela acaba tendo seus aspectos negativos para o povo de Deus, mas ela também tem aspectos positivos. À medida que a conversa, a gente espera ser uma conversa, for se desenrolando... Seguir um debate, eu quero sangue. A gente pretende deixar mais claro que, pelo menos essa é a minha perspectiva e o que eu tenho defendido, é que à medida que as pessoas cristãs, o povo de Deus, tiver mais conhecimento do aconselhamento redentivo, ela será uma linha mais apetecível ao paladar do cristão, até do que foi o aconselhamento bíblico que remonta ao Jay Adams e que hoje tem outros expoentes na área, que não deixa de ser uma linha muito boa. A linha que eu defendo é uma linha irmã, mas como o irmão não está brigado com seu irmão, mas eles não são gêmeos, embora filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eu entendo que a escola do aconselhamento redentivo, que eu vou defender ao longo do debate, ela traz contribuições para essa polarização que até então não vinha tendo nas demais escolas, que não se resumem a contra e a favor e integração. As escolas são muito mais pulverizadas. Já em 80 e poucos, 86 se não me engano, já haviam mais de 20 tipos diferentes de aproximações cristãs à psicologia. Então, reduzir o debate, e é uma redução que não está de todo errada, mas reduzir o debate a sou contra, sou a favor, muito pelo contrário, não responde o questionamento dos cristãos de modo geral e certamente não responde ao questionamento do nosso telespectador. Muito obrigado. Esse foi o reverendo Jonatas Abdias Macedo, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ouvir agora a doutora Patrícia Pazinato, que, como já dissemos, além de amiga nossa, é professora de psicologia, professora de aconselhamento pastoral em nível de pós-graduação na Faculdade Teológica Batista de Perdizes.
Professora, e a senhora, como é que vê essa polarização? Bom, primeiro assim, quando a gente pensa no campo de estudos da psicologia, a gente tem que lembrar que ela é uma ciência, né? E como toda ciência, então, lógico, ela é uma ciência laica que recebe os mais diferentes tipos de pessoa para ajuda, para compreensão, para apoio da resolução aí dos seus problemas, né? E nesse sentido, ela recebe também pessoas cristãs, né? E recebe pessoas, obviamente, de outras vertentes, denominações ou ateus, enfim, né? Como ciência, ela recebe amplamente qualquer pessoa e ela não vai perguntando inicialmente nem sequer se nós estamos falando de alguém vinculado ao cristianismo ou não, né? E dentro também da psicologia, a gente talvez valha a pena diferenciar um pouco dentro dos nossos estudos e tradições o que é o aconselhamento e o que é a psicoterapia, né? A gente tem vários representantes dentro do Brasil do que seria o aconselhamento, a professora Henriette Morato, a professora Raquel Rosenberg. Então, são pessoas que trabalharam muito especificamente com uma prática de aconselhamento, com autores também específicos, né? E aí, então, dentro do que a gente chamaria hoje de um aconselhamento com diferentes abordagens e vertentes dentro da psicologia, ela se pretende, né, uma prática de ajuda, de apoio para uma pessoa que talvez esteja em sofrimento. E eu acho que talvez valesse a pena dizer que ela, nesse sentido, ela vai se basear bastante em dados da própria ciência, né? Mesmo ao receber um cristão, alguém que assim se intitule, né? Ela vai poder olhar para muitos dados científicos e menos para a cultura religiosa na sua prática. Tá bom, os dois foram bem professorais, como a gente já esperava, mas tem um monte de coisa aqui que eu anotei para a gente trocar em miúdos, como dizíamos antigamente. Vamos lá, vamos para você agora, aí de casa. Nossa pesquisa de todas as noites está lá no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Para o povo de Deus, essa polarização, psicologia versus aconselhamento pastoral, é negativa ou positiva? Responda como você entende. Eu sei que, como eu, você provavelmente também não é um especialista. Eu também não sou. Mas a gente tem opiniões, então vamos lá. E aí a gente vai ver no final dessa edição o resultado parcial da enquete. A Academia Teológica da Graça de Deus está convidando você para estudar a Bíblia. Estamos falando de aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral busca suas raízes nas escrituras sagradas, né? O famoso aconselhamento noutético do Jay Adams tem raízes muito severamente profundas na Bíblia. Como conhecer a Bíblia? Mais de 600 lugares diferentes para você estudar a Palavra de Deus com pessoas das mais diversas denominações. É a Academia Teológica da Graça de Deus, a GRADE. Para você saber o endereço mais próximo da escola, perto da sua casa, ligue amanhã no horário comercial para 0 operadora 11 3115 0819 3150819. Mas amanhã é sábado. A grade funciona aos sábados, tá? E tem cursos específicos aos sábados para quem não pode estudar durante a semana. Liga lá, ou então entra no site agrade.com.br. Bom, já que estamos falando de psicologia, muita gente diz que a cabeça não está ajudando. Pois é, isso não é problema para psicólogo, não. Nem para remédio. Chegou o meu querido amigo André aí. Vamos lá, André. Muito bom, legal. Estamos aqui no programa Vejam Só e chegou o momento de você aparecer aqui. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só. Está chegando o dia do sorteio, nós vamos sortear apenas para as fotografias, porque não recebemos vídeos, né? E eu estou bolando um presente muito, aliás, já está bem encaminhado, um presentaço daqueles gigantescos para os vídeos.
Se você mandar o seu vídeo, você vai concorrer a um presente muito, 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 muito especial. O sorteio vai ser no Natal, porque nós vamos sortear aqui a Enciclopédia de Jesus. Depois eu vou mostrar as imagens, não hoje, outro dia. Presentão. Mas, para quem está mandando as fotos, está concorrendo ao kit da Sociedade Bíblica do Brasil, que também é valiosíssimo. O livro Um Dia de Cada Vez, para quem trabalha com adictos, né? A Bíblia de Estudo do Discipulado ou a Bíblia de Estudo Conselheira, que inclusive tem notas elaboradas por psicólogos, professores da Agrade, e a Bíblia Nova Almeida Atualizada com arte. É um kit todo para a foto que vai ser sorteada, tá bom? A primeira foto de hoje vem do Guarujá, litoral paulista. A Vanessa e o João Pedro. Olha só, Vanessa e João Pedro no Guarujá, que beleza! Mas, ô João Pedro, você não tá queimadinho. Você mora no Guarujá e não tá queimado, rapaz? Tem que ficar queimadinho, né? Em Cuiabá, lá no Mato Grosso, por falar em sol, a Carlene, a Nira e a Luciane assistem ao Vejam Só. Carlene, Nira e Luciane. Beijão pra vocês aí de Cuiabá. Tive aí 2 vezes, misericórdia. Quase derreti. Em Bezerros, lá no Paraná, nós temos a Maria do Carmo. Grande abraço, Maria do Carmo. Deus te abençoe bastante. O ósculo santo para o povo de Bezerros, no Paraná. E no interior de São Paulo, em Bauru, também faz um calor de lascar, a Neide de Freitas. Neide de Freitas Caires. Valeu, Neide. Um grande abraço para você. Deus te abençoe, viu? Um ósculo santo. Será que é ela que toca aquele violão que tá ali? A senhora tão simpática, né? Tô achando que é ela que toca o violão. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Reverendo Jonatas Abdias Macedo, o senhor já fez terapia com algum psicólogo alguma vez? Olha, não, terapia, porque a terapia vai implicar aí um acompanhamento semanal. Não, nunca fiz. E o que o senhor fez, então? A gente faz teste psicotécnico, não, faz essas coisas, avaliação para... Terapia. O senhor nunca achou que precisou de psicólogo? Não, nunca. Eu já achei que precisei de ajuda, mas eu recorri aos meus pastores na época. Porque era mais barato? Também. Eu não vou mentir, né? Eu sempre digo que a minha ajuda ela tem algumas vantagens, dentre elas a financeira. Mas sempre tem alguém por detrás. Não é que é gratuita, mas sai de graça. Não é? Alguém está pagando. É igual salvação, né? Custou caro para que os demais tivessem de graça. Mas não, eu particularmente nunca tive a oportunidade de passar por terapia e nem senti a necessidade. Mas já passei para aconselhamento. Quando você precisou de ajuda, você recorreu a quem? Aos meus professores de aconselhamento. Eu comecei muito jovem na área de aconselhamento, até por conta da necessidade de pastorear. Eu era muito procurado desde antes de entrar no ministério por pessoas com problemas e eu não sabia como lidar. Eu fui muito cedo estudar aconselhamento. Então, eu tenho um mestre e mentor, que inclusive é o autor da teoria e da abordagem chamada aconselhamento redentivo. Que é o nome? Reverendo Vadislau Martins Gomes, que é para quem eu recorro em momentos de, como diz lá no interior, de precisão, né? Quando a gente precisa. Basicamente isso. E outros colegas, irmãos também, conselheiros bíblicos, pastores como eu, porque é fundamental que a gente tenha um relacionamento de prestação de contas. Então, eu tenho alguns amigos que em momentos de maior dor eu ligo para eles. E, fundamentalmente, meu maior conselheiro é meu pai. É sempre o primeiro e o último a ser consultado. Meu pai é um presbítero presbiteriano e, sem sombra de dúvida, é o meu maior conselheiro. Vou lhe fazer uma pergunta um pouco difícil, mas necessária para o debate, para depois passar a palavra para a professora Pazinato. O irmão tem alguma restrição com a ciência da psicologia? Algumas. Eu não tenho uma, tenho algumas. Quais são as principais? Veja bem, da perspectiva
de um cristão, os pressupostos são as coisas mais importantes. E a psicologia, ou as psicologias, sustentam diferentes e conflitantes pressupostos. Na teologia também, reverendo. É de fato, mas eu estou observando isso da perspectiva de um reformado. Da perspectiva de um teólogo reformado, o primeiro pressuposto, que é o pressuposto da antropologia, a visão tríplice ou tripartida do ser humano, é o primeiro grande problema que a gente enfrenta. Alguns já resolveram a questão que a gente está debatendo aqui de uma maneira superficialmente fácil. A gente corta o homem em 3 e cada um fica com um pedaço. O médico fica com um pedaço físico, o pastor fica com um pedaço espiritual, o psicólogo fica com um pedaço psíquico. Essa é uma antropologia que, do meu ponto de vista, não se sustenta biblicamente. Então, eu já teria aí um problema. Um outro problema é que, apesar da minha fé me dar liberdade de concordar com qualquer estudioso, qualquer filósofo, qualquer pesquisador de qualquer área, porque ele foi banhado pela graça de Deus em suas descobertas, eu não posso abraçá-las sem questionar os seus pressupostos ante Deus. Então, a minha segunda pergunta é: qual é a fonte epistemológica da psicologia? Onde a psicologia encontra fontes para estabelecer verdades? Para um cristão, essa é uma pergunta que importa. E a depender da fonte da sua psicologia, freudiana, adleriana, maslowniana, não sei nem se esses são os nomes, mas vamos lá. A depender da sua fonte, se você é psicanalista, se você é terapeuta cognitivo-comportamental, não interessa. A depender da sua vertente, você tem uma epistemologia distinta. Então, essa é uma questão que importa para o cristão. O cristão entende que a Bíblia é a sua regra de fé e prática. E há momentos em que a ciência questiona, e repare, não é só a ciência da psicologia, mas a ciência de maneira geral questiona a nossa fé. E a gente não tem nenhum problema de encarar esses questionamentos nas outras áreas, mas quando a gente esbarra na psicologia, parece que nós estamos esbarrando num bezerro sagrado. E não é bem assim. A gente tem o direito de questionar todas as áreas. Então, eu não tenho um problema com a ciência psicologia, eu tenho um problema com qualquer ciência que se levante com altivez contra o conhecimento do Redentor, como está na Bíblia Sagrada. E eu acho que é um problema que todo cristão tem que ter. Tá bom. Daqui a pouco eu vou fazer outras perguntas para o senhor. Doutora Patrícia, como é que a senhora... Primeiro, uma observaçãozinha, para a senhora nos dar uma aulinha rápida, e depois a senhora comenta as falas dele. A senhora falou que a psicologia é uma ciência, e como ciência ela é laica. E o psicólogo Jung não era cientista? Você está falando porque ele vem lá de pais que... Não. No trabalho dele, no resultado do trabalho dele, há um misticismo medonho. Acho que não só no dele, né? Então não é tão laica assim. Acho que a ideia aqui, né, é um debate amplo do que a gente entende, talvez aí até por laico, mas eu diria que boa parte dos nossos teóricos, né, eles vêm também de uma certa visão de ciência em construção, e nesta visão de ciência, né, eu entendo que isto tudo foi sendo, de alguma maneira, trazido por este autor, debatido por ele, depois conceituado por ele. Então, a gente tem uma construção longa de como que esta pessoa vai olhando e construindo os seus próprios conceitos e vai trabalhando com o que ele entendia por ciência dentro do seu contexto. E Jung, eu acho que é um deles, né? Haja visto os debates dele com Freud a respeito do inconsciente coletivo, inconsciente dentro de uma visão freudiana, que aqui não é o caso dizer, mas eu estou dizendo com isso que o próprio, vamos dizer assim, autor ou o próprio cientista vai construindo o seu conceito de ciência ao longo das suas investigações. Evidentemente, ele mesmo vai fazendo questionamentos sobre o que ele recebeu, sobre os seus próprios valores,
e sobre aquilo que os dados da própria pesquisa ou do seu próprio conhecimento prático vai trazendo para ele, vai modificando os seus conceitos. O conceito de Freud, de Jung, de inconsciente é o mesmo no início da sua obra, no meio? Não, claro que não. Vai sofrendo inúmeras modificações, né? Eu não diria que o misticismo do Jung, de início de carreira, é o mesmo daquele depois de tantos anos de trabalho. Se ele permanece lá ou não, é uma longa discussão. É isso que ele chama de epistemologia, né? Qual é de onde vêm as ideias centrais que vão basilar ou dar base para aquele modo de operar, né? Para aquele método. Agora, e o que ele disse tudo sobre a psicologia, a senhora aceita? Olha, eu diria, né, que de alguma forma, agora eu vou mudar um pouco, vou no contrário, porque quando a gente pensa em pressupostos, a gente vai para determinadas ligações lá com a filosofia, lá com a religião, porque tem que lembrar também que a psicologia é uma ciência extremamente recente, né, e que a gente vai encontrar nela muitas ideias, inclusive, que de alguma forma vão ter exatamente o contrário, elas vão ter ligações muito fortes com valores religiosos, com valores filosóficos, ou ao menos com ideias, ou com conceitos, ou com mentalidades, enfim, como queiramos chamar isso. Acho que a psicologia vir construindo o seu próprio objeto de estudo é algo bem recente. Inclusive, há quem diga dentro da história da ciência que ela ainda é uma proto-ciência em construção do seu objeto. Então, bom, eu não quero me estender nisso. Então, agora eu vou lá para uma questão, para mim, vamos dizer assim, mais de dia a dia, né? Vamos dizer que eu receba uma mulher em luto que o marido se queixa extremamente da irritabilidade dela, que ela, dos últimos tempos para cá, ela se tornou alguém muito implicante, muito irritada, que qualquer coisa para ela fala nesse tom, vamos dizer assim, crítico, de irritabilidade. E ele, por exemplo, pergunta para ela, escuta, isso aqui, né, vamos pensar no tripartido, isto aqui tem a ver com uma questão mais de uma possível depressão, isto aqui tem mais a ver com um possível luto e nem tanto com uma depressão, nem tanto com uma química ou uma, vamos dizer assim, uma base biológica do cérebro ou bioquímica elétrica do cérebro, né? Isso aqui tem mais a ver com a nossa relação. Então, quando alguém começa a trazer este tipo de questão, e eu recebo muitos cristãos com esse tipo de pergunta, por exemplo, e diz, como é que a Bíblia me ajudaria a entender? E é óbvio que isso ele vai discutir lá com o pastor dele, porque eu, como psicóloga, não vou debater isso com ele, mas eu entendi o seu questionamento, né? Eu diria assim, isso para mim passa a ser extremamente interessante, porque eu não estou trabalhando mais com este homem quadripartido, tripartido em bio, psico, social, espiritual. Eu estou trabalhando com uma pessoa diante de um sofrimento que se indaga como eu devo tratar a minha mulher, ou que tipo de estratégias, ou que tipo de caminho eu posso ter dentro dos meus valores cristãos para poder auxiliá-la dentro dessa irritabilidade, porque a nossa relação está ficando difícil, eu fico contaminado por esta irritabilidade. Isto me pergunta o marido, e a mulher diz, o que é que eu tenho? Por que agora eu me tornei alguém mais crítico ainda do que eu sou? É o luto ou outros processos estão ocorrendo comigo? Então, aí é interessante poder escutar do ponto de vista do psicólogo e ser sensibilizado por um sofrimento e por alguém com uma capacidade de dizer, não está bom assim, eu pretendo me transformar, né? Então, aqui a psicologia me capacita para eu ter um entendimento, seja em nível multiprofissional, ou seja, vindo da minha própria visão, que eu tenho algo a oferecer para esta pessoa. Então, eu diria assim, seja protociência, seja ciência, ou seja ainda uma ciência, vamos dizer assim, em construção, ela me capacita a ter algo a dizer. Então, eu diria assim, não é questão de eu ir contra, mas a questão é, na medida em que nós estamos debatendo prática, eu posso ajudar um cristão? Eu posso ajudar um cristão sendo psicóloga. Vamos lá. O reverendo, vou fazer a pergunta mais pesada agora, mais difícil. Eu tenho outras menos problemáticas. Difícil, vamos lá. Bom,
O autor de Conselheiro Capaz, Dr. J. Adams. Dr. J. Adams, não acreditava em esquizofrenia. É vero. O senhor acredita que existem doenças da emoção, doenças psicológicas ou não? Se eu ganhasse R$1 só por cada vez que me perguntam isso, acho que eu já tinha comprado um carro zero e dos bons. Acho que até um apartamento, né? Não é, depende. É verdade, vamos lá. A doutora colocou muito bem colocado que a psicologia é uma ciência em construção. Essa é uma questão que eu não vejo todo psicólogo assumindo isso de maneira tão elegante. Aliás, É por isso que ela está aqui. Não, justamente. Nesse ponto, vai ser uma delícia a gente continuar esse debate, porque quando eu falo isso, as pessoas olham de cara feia. Então, o aconselhamento também é uma ciência em construção e mais recente até do que a psicologia. Então, essa é a primeira coisa. A reação do Dr. J. Adams à época, ela se deu em virtude de um liberalismo teológico que fez com que os pastores fossem beber nas fontes da psicologia toda a água necessária para suprir a sede de ajuda dentro da igreja. Então, a revolta dele, necessária e pontual, chocou o mundo com um livro que veio mostrar que não, a gente não precisa beber naquela fonte, porque das escrituras fluem fonte de águas, inclusive mais limpas do que as que fluem de lá. A segunda coisa a se dizer é que o Dr. J. Adams não era um louco bradando no deserto, que é a visão que muitos têm, caricata, dele, de que ele era um pastor fundamentalista, que só sabia ler Bíblia, e resolveu desafiar o status quo por fidelidade a Deus. Isso é uma tolice, um desconhecimento histórico da pessoa, do treinamento e do currículo do Dr. Adams, que inclusive trabalhou com um médico renomado, está lá nas primeiras páginas do Conselheiro Capaz, trabalhou em hospital, trabalhou com gente catatônica. E as ideias que ele defende, elas são defendidas até hoje, inclusive por ateus. Por exemplo, a esquizofrenia que o senhor mencionou, há um livro, e eu tenho esse livro, chamado Esquizofrenia, se não me engano o subtítulo se remete a algum tipo de idolatria, bezerro de ouro da psiquiatria, de Thomas Szasz. Thomas Szasz era professor emérito da Universidade de Nova York. Morreu há poucos anos atrás, com 90 e tantos anos, um aclamado psiquiatra, e ele dizia com todas as letras que psiquiatria não existe. Então, veja bem... Esquizofrenia. Esquizofrenia não existe. Então, veja bem que Dr. Adams, um pastor presbiteriano e um psiquiatra... De Nova York. De Nova York, quer dizer... Se havia alguém que podia defender a esquizofrenia com bastante facilidade, é alguém que mora em Nova York, ele resolveu que não, e escreveu um livro e defendeu, e muitos estudiosos seguem a linha antipsiquiátrica de Thomas Szasz. Então, responder uma pergunta se você é simplesmente contra ou a favor, repare, há literatura que sustentaria dizer que sim e há literatura que sustentaria dizer que não, levando essa decisão para um campo aparentemente muito pessoal. Tá, mas veja bem, reverendo, vamos simplificar um pouquinho. A esquizofrenia fica de lado. Obrigado. O senhor já respondeu. E as doenças das emoções, as chamadas doenças emocionais? Ok. A minha opinião pessoal, até porque eu sustento a antropologia do aconselhamento redentivo, é que pessoas ficam doentes emocionalmente, sim. O problema é justamente esse. Aonde ficam as emoções? Porque se você tiver uma perspectiva puramente materialista, as emoções ficam em algum lugar no cérebro. Eu dei aula para um aluno que disse assim, que fez o seguinte comentário em aula: porque o senhor sabe, né, professor, que a alma fica na pituitária. E eu interrompi a aula e falei: me desculpa, quem já descobriu isso e como é que a gente prova? Porque para ele a alma ficava na pituitária, aqui dentro. Então depende da sua perspectiva. Se você é materialista,
Então, tudo se resume ao cérebro. Logo, as suas emoções são alguma disfunção bioquímica ou bioelétrica. Se você tem uma visão mais ampla do ser humano, se a sua cosmovisão é mais elástica e você percebe que esse ser completo, como bem colocou a doutora, ele tem uma alma e essa alma sofre e pode haver um descompasso das suas emoções porque ele é um ser caído, então as emoções são uma movimentação das afeições do coração que podem ocorrer desordenadamente. A minha pergunta é como é que eu trato emoções? Porque se elas estão alocadas no cérebro, então a gente precisa fazer algum exame e descobrir exatamente como a emoção opera lá, que é o que a ciência tem feito. E ela não tem descoberto boas respostas. Para não ser aqui muito taxativo, e eu tentando ser bem claro para o nosso telespectador, a gente não sabe onde as emoções ficam. A Bíblia diz claramente que as emoções ficam dentro da gente. Antigamente a gente achava que as emoções ficavam nos intestinos. Veja que na Bíblia, no Antigo Testamento, as pessoas ficavam tristes como quem sentia a dor no fígado, no rim, que as entranhas se comoviam. Aliás, é a expressão que se fala de tristeza, as entranhas se me comoveram. Você vê muitos salmistas se referindo a isso. Então a gente não sabe exatamente. Fica no cérebro, fica na pituitária, porque quando a gente, pelo menos eu tive uma experiência semelhante a essa, não é? Quando eu demorei muito para ter carta, eu dirigia muito mal na minha juventude, e eu reprovei algumas vezes. E toda vez que eu ia para a aula, eu ficava com uma sensação de gelo na barriga. Tem muita gente que passa mal mesmo. Onde ficam as emoções? Se ela ficar no coração, então a Bíblia é o bisturi de Deus para alcançar essa profundidade. Se a Bíblia ficar em outro lugar, a gente descobrir onde, tem que descobrir como trata. E terceiro e último, para encerrar, o fato de que nós somos pessoas normais e que felicidade, emoções saudáveis é o normal do ser humano, e qualquer pessoa infeliz, que sofre, que tem dores emocionais, é o anormal, isso é uma perspectiva que acabou de excluir o pecado. Nós não somos normais, nós não somos do jeito como fomos criados. Não está tudo bem e fica ruim quando a gente se emociona pro mal. Não, está tudo errado. E é praticamente inexplicável que haja tanta felicidade num mundo que está irado contra Deus e contra quem Deus está irado. No próximo bloco, as respostas da professora Pazinato. Sai daí não. Olha só que tomada bacana, né? Eu gosto quando a nossa emissora faz isso, né? A gente se sente totalmente empoderado. Isso é empoderamento. Pena que televisão é ilusão, né? Bom, doutora Patrícia Pazinato, o reverendo Jonatas destroçou aí as ciências da psicologia, falou que até a esquizofrenia... Você acredita em esquizofrenia? Eu não acredito, eu simplesmente recebo pessoas que têm este diagnóstico e eu noto uma série de expressões nelas que a gente mais ou menos situa determinados processos. Não de maneira tão, vamos dizer assim, localizacionista, né, que é uma hipótese que é uma das abordagens da neurociência, porque hoje ela é ampla, ela trabalha com várias vertentes, né? Localizar, por exemplo, essa emoção está no cérebro, esse processo é falta de tal ou tal substância, os neurotransmissores, né, podem ou não estar, bom, e aí toda a medicação de recaptação de serotonina, uma porção de coisas neste caso aqui que não vem ao caso a gente se estender tecnicamente. Mas a gente vê determinados níveis de sofrimento diagnosticados pelo médico, que isso é uma capacitação do médico, né? Que ele diz aqui, eu reconheço determinadas características conforme o DSM-5, ou enfim, a referência que ele tem de esquizofrenia, tá?
para mim, eu recebo uma pessoa com determinadas características, queixosa do seu sofrimento, né? Às vezes ela liga para mim às 2 da manhã, às 3, às 5, dizendo estou vendo determinado tipo de personagem. Depois ele mesmo diz que ele teve uma visão ou até que ele teve um delírio, né? Que esse delírio fez, por exemplo, ele ir até a rodoviária buscar uma pessoa que estava lá presa quando a rodoviária está fechada. Então, eu vejo determinados tipos de sofrimento, né? Ditos, então, possivelmente vinculados a, tem uma série de características. Então, para mim, cabe acolher, escutar essa pessoa e ver como é que eu vou trabalhando isso, às vezes às 2, às 3 da manhã, para dizer para ela, por exemplo, a rodoviária está fechada, volte para casa, durma. Mas né? o fato dele ligar para a senhora é porque ele está duvidando da visão, não é? O fato dele ligar significa que, de alguma forma, a consciência está oscilando, eu tomo assim, né, entre dizer realmente aquilo que é, nesse momento, uma visão minha de que alguém está preso na rodoviária, a quem eu devo socorrer, de fato, é uma realidade interna ou é uma realidade externa, né? Quer dizer, isso aqui é uma produção minha, uma concepção minha, né? Ou, de fato, está ocorrendo, né? Principalmente quando é um parente que está lá gritando por socorro, né? Então, quando ele está na dúvida, ele vai conversando e, ao conversar, muitas vezes ele mesmo se esclarece. Mas quando ele permanece na dúvida, o fato de eu dizer, volte para casa, é noite, a rodoviária está fechada. Às vezes eu tenho jovens, né? Porque a esquizofrenia acomete muitos jovens, né, na faixa de 28, 30 anos, embora eles não tenham um número extremamente significativo como é a depressão, eles existem e precisam ser acolhidos, precisam ser orientados. Às vezes, numa conversa dessa, a gente evita que muita coisa aconteça, né? Então, esse é o primeiro ponto. Do ponto de vista das emoções, a gente na psicologia vem defendendo muito uma educação para as emoções, que as pessoas aprendam a contemplá-las, aprendam a reconhecê-las, aprendam a observá-las, aprendam a modulá-las. Então, é algo que para a psicologia é bem importante, quer como psicoeducação, quer dentro de uma psicoterapia, quer dentro de outros níveis de sofrimento que acontecem em diferentes lugares, né, com diferentes abordagens. Ela é um ponto muito central. Né? Então, doutora, mas aí nesse caso, nessa fala da senhora, deixa a esquizofrenia de lado, isso é coisa para especialista, né? Vamos pensar nas doenças das emoções, as questões das emoções desequilibradas. Isso, a ira, por exemplo, né? Como foi citado isso. aqui. O trabalho do psicoterapeuta, o psicólogo, né? Para lidar com esse tipo de desequilíbrio emocional, se aproxima muito do trabalho do pastor. Então, nós começamos falando um pouco de algumas diferenças, acho que talvez também porque a nossa preocupação era situar práticas, né, dentro dos seus objetivos, dos seus pressupostos, dos seus valores, né? E acho que agora nós podemos falar um pouco de pontos de aproximação. Né? Existem pontos de aproximação muito grandes. Por exemplo, na faculdade eu tenho alunos que trabalham, por exemplo, especificamente com a ira em determinadas disciplinas. E eles trabalham como é a ira, como é uma faculdade confessional que está formando teólogos, né? Neste caso, dentro de uma visão evangélica, eles trabalham a ira dentro da Bíblia, mas depois eles vêm para a psicologia e tentam compreender, então, o que é uma vivência de ira e como eles podem ajudar alguém que está irado, por exemplo. Né? Eles, por exemplo, quando ficam irados com o professor porque falta meio ponto para atingir a média, e eles têm que manter uma calma, uma modulação, fazer uma reivindicação por canais que possam ser ouvidos. Então, quer dizer, de alguma forma, esse trabalho de reconhecimento da emoção, de modulação, de respeitar o outro, de respeitar canais instituídos para poder fazer uma reivindicação, eu penso que isto se aproxima muito do que poderia ser uma condução da ira dentro, pelo menos, de determinadas abordagens pastorais, né? Inclusive Jim Adams, que fala, ou Jay Adams, como queiram dizer, que fala bastante sobre a ira num conjunto
conjunto de vídeos que ele tem no YouTube, ele trabalha bastante bem com ela, né? E dá dicas, inclusive, para como trabalhar com ela de forma objetiva, prática. É muito interessante poder dizer que existem aproximações. Então, doutora, mas aí eu preciso que a senhora seja um pouco mais incisiva. Sim. Qual é o ponto de discórdia? Onde entra a necessidade do terapeuta que o pastor não pode atender? Eu diria assim para você, agora eu vou um pouco para neurociências, né? Vou lá para o localizacionismo, né? Vamos dizer que boa parte daquilo que hoje nasce como a neurociências aplicada à área da saúde, ela nasce com pessoas que sofreram lesões em determinadas partes do cérebro. Então, eu tinha pessoas, por exemplo, que tinham um interesse muito grande, que eram pessoas extremamente cordatas, de repente elas sofreram um acidente, perderam uma parte desse cérebro, mais especificamente o lobo, por exemplo, frontal, que é muito responsável por ajudar as emoções a poderem se modular. Né? E essa pessoa, então, tornou-se alguém ou apático ou tornou-se alguém explosivo. Né? Então, eu posso dizer que, de alguma forma, determinadas partes do cérebro, elas vão influenciar, sim, em certos comportamentos e em certas manifestações de comportamento. Eu não sei em que medida uma formação pastoral, ela vai, então, permitir essa habilitação ou essa capacitação para um entendimento desta natureza, inclusive porque eu preciso conversar com a família, porque a família disse para mim, mas ele era depois do acidente, que transformou-se em outro. Mas o psicólogo também não pode, ele não lida com a questão física. Até onde eu sei, quem lida com isso é o psiquiatra, o médico, o neurologista. O psicólogo, eu preciso que a gente chegue aqui a um ponto assim, ó, o psicólogo faz uma coisa que o pastor não consegue fazer. Então, o neuropsicólogo... Não, psicólogo... Não. Então, vamos lá. Neuropsicólogo é um médico. Não. O neuropsicólogo é uma das especializações do psicólogo. Essa eu não conheci. Isso. Eu estou falando porque eu estou terminando uma formação de especialização nisto, né? Então, talvez... Mas a maioria dos seus colegas não tem isso, certo? A pessoa que atende no consultório. Não, alguns dos meus colegas vão fazer isto por uma opção deles, se formar nessa especialização. Então, assim, um neuropsicólogo, né, ele consegue compreender algumas das partes ou dos lobos do cérebro e suas funções. Por exemplo, a gente sabe que a memória está extremamente vinculada com o hipotálamo, que é uma parte do cérebro, né? E quando há uma lesão no hipotálamo, determinadas, vamos dizer assim, funções da memória podem ter impacto. Então, por exemplo, uma pessoa pode usar a sua aprendizagem, que nós chamamos daquilo que ela aprendeu até então, mas ela pode não desenvolver mais possibilidades de aprendizagem para frente. Isso tem a ver com perda de partes do cérebro. Então, doutora, mas a senhora está puxando demais para o lado orgânico. E até onde eu sei, 90% dos terapeutas não têm habilidade para lidar com a questão orgânica. Elas lidam com as questões emocionais puras. Não é? Eu estou errado? Não, me corrija, professor. Eu estou errado? Então, hoje, né, parte da neuropsicologia, ela faz parte da grade dos psicólogos, não como especialização. Então... Tá? Mas como uma formação no psicólogo. Então, o psicólogo tem, sim, noções. Tem noções. Né? Funciona assim na prática, gente. Me fala se eu estou errado. O senhor também, reverendo. Eu vou ao médico. O neurologista constata lá a lesão, ele vai prescrever um monte de coisa lá, de tratamento, e diz, faz terapia com uma psicóloga. E a psicóloga vai receber o laudo dele. Ok, mas ela não lida com a parte orgânica, ela lida com as emoções. O pastor não pode fazer isso? É isso que eu queria que a senhora dissesse. Não, ele não pode. Eu posso fazer uma parte? Pode. Existe uma área novíssima, ela ainda não é muito bem recebida, justamente por conta do que você acabou de dizer, que é a chamada neuroteologia. E é uma das áreas que eu gostaria de me especializar no futuro. Okay. Ela só acontece em nível de pós-doutorado, porque é muito complexo. Mas quem é que já ouviu falar de neuroteologia? Eu nunca. Pois é a primeira vez que eu ouvi, eu estava fora do país.
Nós estávamos conversando nos bastidores de como nós temos dificuldades de trazer certos avanços para o Brasil, porque o Brasil se prende a conselhos e associações, para não sermos muito específicos, não sairmos daqui com um processo. Mas... Não, o Bolsonaro vai dar razão para você. Mas observa que essa é a nossa maior dificuldade. Hoje a neurociência ela está entrando em várias áreas. Ela acaba sendo uma sala na qual diferentes profissionais podem dialogar, trazendo contribuições das suas áreas. Então, a psicologia traz uma contribuição, a teologia traz uma contribuição. Que é muito importante nas emoções religiosas. Inclusive. E aí você vê que você está forçando a doutora a confessar uma acusação do Dr. Adams de que o psicólogo entra na área do pastor como o pastor entra na área do psicólogo. E elas são áreas afins. Elas acabam fazendo, de certa forma, a mesma coisa. A questão é se elas são complementares ou concorrentes. Para o Adams é concorrentes. E, de certa forma, eu também acredito que seja. Então, doutor, é isso que eu queria que a senhora mostrasse que não são. Afinal de contas, isso aqui é um debate. O que o terapeuta, o psicólogo clínico, como a senhora, sem essa formação mais especializada, isso, faz que o pastor não faz? Porque ele está levando a gente a concluir o seguinte: crente não precisa de psicólogo. Opa. O senhor não falou isso? Vamos lá. Falou ou não falou? Eu acredito que... Vamos qualificar essa resposta. Eu acho que, grosso modo, sim. Então, tá aí, ó, falou. Grosso modo, sim. Crente precisa de psicólogo? Bom, eu atendo muitas pessoas, né, que se dizem crentes, né? Vamos dizer que pensando hoje no que é um crente, que ele tem uma fidelidade muito grande à Bíblia, que ele segue a Bíblia como, vamos dizer assim, a sua orientação central, né, dentro da sua fé, eu tenho muitas pessoas que eu atendo que são crentes, muitos pastores inclusive, né? Não só eles conversam com os seus pastores, mas eles chegam num determinado ponto que eles dizem: olha, aqui, né, o meu pastor me disse, por favor, procure por um psicólogo, porque aqui eu entendo que a ciência pode ajudar bastante você a poder trabalhar dentro do seu processo de transformação. Que tipo de sofrimento? De todos os tipos. O sofrimento quando o pastor tem problemas dentro do seu próprio casamento, tem problemas com filhos, tem problema na criação de filhos, né? Porque o mundo hoje é desafiador de fato, sempre foi, mas agora tem suas características. Quando o pastor tem problemas com a sua igreja de não aceitação da sua maneira de pastorear, isso atinge também do ponto de vista pessoal. Quando o pastor se deprime ou tem problemas de ansiedade, então ele vai procurar sim um psicólogo que possa auxiliá-lo nesse tipo de conflito, nesse tipo de questão, não porque ele, dizendo-se crente, abandone a Bíblia, muito pelo contrário. Aliás, ele faz uma leitura, né, que eu assisto constantemente isso, que ele busca determinadas orientações bíblicas de pressupostos, de como Jesus lidava com pessoas que também tinham problemas, né, do que a gente chamaria hoje de saúde mental abalada, e na Bíblia há muitos, né, na leitura dessas pessoas, evidentemente. Então, eu diria assim... Veja, isto ele traz como uma ferramenta, um conhecimento, eu diria, inclusive até com uma sabedoria, né? Só que ele junta isso com determinadas situações na qual ele precisa de uma ajuda, que aí eu entendo que pelo menos esses pastores a quem ele foi procurar não tinham profissionalmente essa formação. Quer uma resposta? Quero. Nas áreas que ela citou, eu não entendo que o pastor seja incompetente. O que eu acredito é que existam muitos profissionais incompetentes, isso tem em todas as áreas, não é privilégio pastoral. A segunda coisa é que a Bíblia é suficiente para trazer respostas às questões citadas: criação de filhos, não aceitação, casamento. Então, o que eu preciso qualificar, como eu disse, grosso modo, a gente não precisa de psicólogo, porque nas áreas que ela pontuou anteriormente, em que o psicólogo tem uma formação mais robusta ou está atuando numa área que, do meu ponto de vista, tem propriedade científica, nós não vemos nenhuma dificuldade. Nenhum reformado ao longo da história viu, e o próprio Dr. Adams não via.
ele dizia claramente que havia um papel significativo e importante. Ponto. Agora, a questão de se eu me torno um melhor pastor ou se há um momento em que o pastor alega suspeição e incompetência e a partir daqui um especialista da área precisa atuar em questões como essas, ira, a inaceitação da igreja, dificuldades no casamento, essas são as áreas para as quais a Escritura dá respostas pontuais e se a gente tiver que escolher, a gente tem que ficar com a resposta da Bíblia. A Bíblia atua basicamente de 4 formas. Ela dá resposta direta, a Bíblia é clara, ela diz exatamente o que a gente deve crer ou fazer. Às vezes ela dá uma resposta indireta, dando para a gente aí limites que a gente não deve ultrapassar. Às vezes a Bíblia dá respostas gerais, dá só um norte, ou seja, qualquer coisa naquela direção não está necessariamente nem certa nem errada, desde que você siga naquela direção. Ela funciona como uma bússola e naquilo que a Bíblia não fala nada, a Bíblia fornece uma cosmovisão. E ela funciona como um farol numa encosta, mostrando para a gente que ali tem perigo, mas também tem um porto seguro. Então, se a gente usasse a Bíblia de uma maneira mais ampla até do que como proposta pelo aconselhamento bíblico, o aconselhamento bíblico vê pelo menos 2 a 3 dessas funções, nós poderemos dialogar com mais liberdade. Agora, daí a dizer que o pastor deve, eu acho que o pastor pode, é uma opção de cada um, mas ele tendo uma formação, de novo, na área do aconselhamento, que é um privilégio para quem saiu da faculdade. Ela estava alegando ali, hoje a neuropsicologia, ou a neurociência na psicologia, é matéria de formação. Aconselhamento também é matéria de formação do teólogo. Mas dizer que um aluno de faculdade sai pronto para fazer aconselhamento ou um bacharel formado em psicologia está pronto para os desafios que você está impondo, é pedir demais. Ele está sendo introduzido neste universo, né? Infelizmente, eu explodi o tempo, mas não quis interromper nenhum dos dois, porque o debate foi um dos mais ricos que a gente já teve. Muito obrigado à doutora Patrícia Pazinato e ao reverendo Jonatas. O contato desses dois irmãos está publicado no Facebook do programa, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver a enquete parcial? 57% diz que a polarização é positiva e 43% dizem que é negativa. Vamos ver como é que vai ser até a exibição do programa. Então, né? A gente se encontra no próximo Vejam Só.